Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, mais uma vez estudos para o concurso de Diadema, agente administrativo, agora língua portuguesa. Vamos ler, estudar um pouco aqui as figuras de linguagens, que meramente são decoreba, mas é muito importante a gente revisar. Então, língua portuguesa, figuras de linguagem, pode ser que caia 2 ou 3 nesse sentido. Vamos lá. Clicando no link que está na descrição do vídeo, você vai cair aqui na postagem de figuras de linguagem. Você pode ler diretamente do blog ou baixar o conteúdo em PDF, clicando aqui. Baixou, vamos ler. Figuras semânticas, metáfora. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora. Metáfora de Roberto Gil. A metáfora é, provavelmente, a figura de linguagem que mais utilizamos no dia a dia. Ela se baseia em uma comparação implícita, sem um elemento comparativo como ou tal qual, por exemplo, em que uma característica de determinada coisa é atribuída ao elemento metaforizado. Consiste em usar a palavra referente a essa coisa no lugar da característica propriamente dita, depreendendo em relação de semelhança que, por termos uma linguagem flexível e complexa, conseguimos entender. Por exemplo, se dizemos que Maria Rita é uma flor, nosso cérebro já tem mecanismos para compreender que o que queremos dizer é que ela é delicada, perfumada, bonita, e não que ela seja literalmente uma flor. Símile ou comparação, te ver e não te querer. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. Te ver, de Samuel Rosa. A símile é, assim como a metáfora, uma figura de comparação, mas dessa vez explícita. Como assim? A metáfora é mais subjetiva, pois sugere implicitamente uma ligação entre dois seres ou entidades diferentes a partir de uma característica em comum, enquanto a símile apenas aponta que existe uma semelhança específica e objetiva entre os dois elementos comparados. Retomando o exemplo que trouxemos, quando explicamos a metáfora, uma símile seria Maria Rita é bela como uma flor, ou Maria Rita é cheirosa, assim como uma flor. Dessa forma, ressaltamos o determinado atributo que queremos comparar e trazemos um elemento comparativo, como, que nem, assim como, tal qual. Analogia também é uma espécie de comparação, mas, nesse caso, feita por meio de uma correspondência entre duas entidades distintas. O termo também é utilizado no direito e na biologia. Na escrita, a analogia pode ocorrer quando o autor quer estabelecer uma aproximação equivalente entre elementos por meio do sentido figurado e dos conectivos de comparação. Por exemplo, em um trecho do romance A Redoma do Vidro, a autora Sylvia Plath faz uma analogia entre a abundância de opções que temos para escolher, o que faremos da vida em uma árvore cheia de figos. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa. Outro uma professora brilhante. Outro era E.G., a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantin e Sócrates e Átila. E um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica e de remo. E acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e, um por um, desabaram no chão aos meus pés. Metonímia, e no Nordeste tudo em paz. Só mesmo morto o descanso, mas o sangue anda solto. Terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Que país é este, Renato Russo? A metonimia é mais uma figura de linguagem que tem a ver com semelhanças. Ela ocorre quando o único nome é citado para representar um todo referente a ele. Por exemplo,
É comum dizermos frases como adoro ler Clarice Lispector, ou, ainda mais comum, bebi um copo de leite. No primeiro caso, o que eu adoro ler são os livros escritos pela Clarice Lispector, e não a pessoa dela em si. O segundo ocorre o mesmo. O que bebi foi um conteúdo, leite, que estava dentro de um copo, e não o objeto copo, propriamente dito. Acontece quando substituímos uma marca por um tipo específico de produto. Por exemplo, Durex substituindo fita adesiva, Toddy substituindo achocolatada em pó e Maisena substituindo amido de milho. Ela traz mais fluidez à escrita, além de levar o leitor a se identificar com o texto. Perífrase, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. A perífrase acontece quando um nome ou termo é substituído por alguma característica marcante sua ou por algum fato que o tenha tornado célebre. Por exemplo, quando falamos no rei da selva, estamos falando do leão. Da mesma forma, podemos nos referir à capital francesa como Cidade Luz e ao Rio São Francisco como Velho Chico. Já no caso de pessoas, essa substituição tem o nome de antonomásia. Essa figura de linguagem difere da metáfora, uma vez que a expressão usada para a substituição refere-se unicamente ao termo original, de modo que ele é facilmente identificado. Sinestésia, palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. É uma figura de linguagem bastante utilizada na arte, principalmente em músicas e poesias, uma vez que ela trabalha com a mistura de dois ou mais sentidos humanos, olfato, paladar, audição, visão e tato. Na frase, um silêncio amargo invadiu a sala. Há um tipo de gosto paladar servindo de adjetivo para o silêncio, a audição. Por exemplo, hipérbole, por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, Cazuza. Ao contrário do eufemismo, a hipérbole serve para exaltar uma ideia com o objetivo de causar maior impacto e entusiasmo. Ela é muito usada em nosso cotidiano como na expressão estou morto de fome, em que a intenção é enfatizar propositalmente o quanto estamos precisando comer. Catacrese, me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço. Tô doido para ser seu carinho, para sentir aquele gosto que você tem na maçã do rosto, que você tem na maçã do seu rosto. A catacrese é o nome que utilizamos para algo que não tem um nome próprio. Em outras palavras, pegamos um termo que já existe e o emprestamos para alguma outra coisa. Assim, o substantivo representa dois significados diferentes que não têm associação. Maçã do rosto, pé da mesa e asa de xícara são alguns dos exemplos de catacrese muito utilizados no dia a dia. Eufemismo, dar luz a uma criança é iluminar os seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias, é ser o próprio calor naquelas noites mais frias. O recurso do eufemismo é utilizado quando se deseja dar um tom mais leve para a expressão, ou seja, é diretamente oposto à hipérbole. O significado permanece, mas a frase se torna menos direta, pesada, negativa ou depreciativa. Fulano descansou em paz é um ótimo exemplo de eufemismo muito utilizado. Pleonasmo, vamos fugir para outro lugar, baby. Vamos fugir aí de skunk. O pleonasmo ocorre quando se repete uma palavra ou expressão na mesma frase com o mesmo significado. Do ponto de vista da gramática, ele é considerado um vício de linguagem, deixando a frase redundante. Entretanto, na literatura costuma ser utilizado para dar ênfase. Anáfora, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. É um recurso utilizado para dar mais ênfase à mensagem por meio da repetição de palavras. Ela acontece de forma sucessiva no começo das frases, versos ou períodos. Ambiguidade ou anfibologia. Um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. Ambiguidade é uma figura de linguagem muito utilizada no meio artístico, de forma poética e literária. Porém, em textos técnicos e redações, ela é considerada um vício e deve ser evitada. Ela ocorre quando a frase fica com duplo sentido, confundindo a interpretação.
Antonomasia, a Dama de Ferro despertou admiração e ódio. Trata-se de um tipo de metonimia. Nesse caso, ocorre a substituição de um nome de pessoa por um conjunto de palavras que a caracteriza. Quando a substituição é de um nome comum ou lugar, o recurso utilizado é perífrase. Por exemplo, quando falamos rei do futebol no Brasil, nos referimos ao Pelé, jogador. Essa figura de linguagem difere da metáfora, uma vez que a expressão usada para a substituição refere-se unicamente ao termo original, de modo que ele é facilmente identificado. A antonomasia também pode ser utilizada para eliminar repetições e tornar o texto mais rico. E assim como a perífrase, deve trazer termos que sejam conhecidos pelo público, de modo a não prejudicar a compreensão. A alegoria. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. E quando não são o soprano e o contralto, que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, e a orquestra é excelente. Dom Casmurro, Machado de Assis. É usada de forma retórica, a fim de ampliar o significado de uma palavra ou oração. Ela ajuda a transmitir uma ou mais sentidos do texto, além do literal. Simbologia. A pomba branca simboliza a paz. O conceito é bem simples. Trata-se do uso de simbologias para identificar alguma coisa. Figuras sintáticas ou de construção. 16. Elipse. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. A elipse consiste na omissão de um termo sem que a frase tenha seu sentido alterado. Por exemplo, na frase eu quero receber mais respeito, os termos em parênteses podem ser omitidos sem que o sentido da frase seja alterada. Aí ficaria quero mais respeito. Nada mesmo. Zeugma. O meu pai era paulista, o meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Para todos, Chico Buarque. O zeugma é basicamente o mesmo que elipse, com a diferença de que ele é específico para omitir nomes ou verbos citados anteriormente. Por exemplo, quando dizemos eu prefiro literatura e linguística, deixamos de repetir o verbo preferir. Silepse. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. A silepse é quando há concordância com uma ideia e não com uma palavra, ou seja, ela é feita com um elemento implícito. Pode ocorrer nos seguintes âmbitos: de gênero, de número de pessoa. No exemplo, o casal se atrasou, estavam se arrumando. Temos uma silepse de número. A princípio a frase parece estar errada, já que o verbo estar deveria vir no singular para concordar com o casal. Mas não se preocupe com essa construção, ela é permitida. Hipérbato ou inversão. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico bravo, retumbante. O hipérbato é um recurso de inversão da ordem direta da frase. Sujeito, verbo, objeto, complementos. Um exemplo de inversão está na frase dorme tranquila menina. A ordem natural seria a menina dorme tranquila. Quando a inversão é muito violenta, recebe o nome de síncese. E quando é especificamente da posição do adjetivo, se chama hipálage. Polissíndeto e o olhar. Estaria ansioso esperando e a cabeça ao sabor da mágoa balançada. E o coração fugindo e o coração voltando. E os minutos passando e os minutos passando. Essa figura de linguagem é a repetição de conectivos ligando termos da oração ou períodos. Normalmente, as conjunções coordenativas são repetidas. Entre elas, o e é o mais comum. Assíndeto. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Para a lua a taxa é alta, para o sol identidade. Mas já para o seu foguete viajar pelo universo, é preciso o meu carimbo dando sim, 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 sim. Carimbador maluco Raul Seixas ocorre quando um conectivo é excluído da frase como o e, a fim de fazer uma sequência de informações. Geralmente é substituído por uma vírgula. É o contrário do que ocorre com o polissínteto. Anacoluto, uma
carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão imprestáveis. Trata-se de uma alteração na estrutura da frase, a qual é interrompida por algum elemento inserido de forma solta. Alguns estudiosos defendem que anacoluto é um erro gramatical. Figuras de pensamento, antítese, não existiria som se não houvesse o silêncio. Se não haveria luz, se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. O uso de palavras com sentidos opostos é outro possível recurso para fortalecer o discurso e deixar um ponto de vista ainda mais claro. A antítese é, justamente, o contraste que ocorre quando os termos estão bem próximos e acentuam a expressividade do período. Curiosamente, a antítese é marco da escrita barroca, tida como a arte do contraste, mas ainda tem espaço na escrita atual, principalmente no contexto digital. O contraste, além de enfatizar o sentido das palavras, esclarece que a divergência entre elas é o que garante, de certa forma, um argumento colocado paradoxico. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. O termo formado pelo prefixo para, que indica contrário a, e o sufixo doxa, que quer dizer opinião, é consagrado pelos filósofos e seus sentidos vão além do uso na escrita. Apesar de ser parecido com a antítese, o paradoxo é uma figura de linguagem usada para transmitir sentidos opostos em uma mesma construção sintática. As duas ideias devem estar na mesma frase para expressar essa contradição lógica e geralmente estão lado a lado. No exemplo acima, o paradoxo é produzido pela oposição lógica das palavras prender e soltar. Outros bons exemplos, o riso é uma coisa séria. O melhor improviso é aquele que é mais bem preparado. O amor é ferida que dói e não se sente. Gradação ou clímax, mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Ao pensarmos na apresentação de ideias, a gradação é uma figura de linguagem que propõe a organização das palavras de acordo com a progressão, ascendente ou descendente, dos conceitos. O clímax é obtido com a gradação ascendente, enquanto o anticlímax é a organização de forma contrária. Personificação ou prosopopeia. As casas espiam os homens, correm atrás das mulheres. Poema de 7 faces, Carlos Drummond de Andrade. Personificar é atribuir características humanas e qualidades a objetos inanimados e irracionais. Também parece pouco usual, mas acontece mais do que imaginamos. É comum conceder sentimentos, ações, sensações e gestos físicos e de fala a objetos. No texto do poema, a prosopopeia é percebida no ato de dar ação à casa, que teria a qualidade de espiar os homens. Ironia. Moça linda bem tratada. 3 séculos de família. Burra como uma porta. Um amor. Na ironia, o interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro. Ela é muito conhecida e utilizada no dia a dia, mas ainda pode gerar certa confusão, principalmente na língua escrita. É utilizada para se expressar de forma sarcástica ou bem-humorada, além de servir como disfarce ou dissimulação. Apóstrofe. Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Súplica cearense de Luiz Gonzaga. Trata-se da figura utilizada para a invocação ou chamamento. Também é usada para indicar surpresa, indignação ou outro sentimento. Um exemplo muito comum é a expressão Minha Nossa Senhora, usada quando alguém se espanta com algo. A alusão, eles estavam apaixonados como Romeu e Julieta. A alusão é um recurso utilizado para fazer referência ou citação relacionando uma ideia a outra, o que pode ocorrer de forma explícita ou não. Ao fazer referência a um acontecimento, pessoas, personagens ou outros trabalhos, a alusão ajuda no entendimento da ideia de que se deseja passar. No caso do exemplo acima, o objetivo é explicar tamanha paixão que uma pessoa sente pela outra. Quiasmo. Cheguei, chegaste, tu vinhas fatigada e triste. E triste e fatigado eu vinha. O quiasmo ocorre quando existe um cruzamento de palavras ou expressões
fazendo com que elas se repitam. Geralmente é usado para enfatizar algum feito. Um bom exemplo de como ele é usado no dia a dia: ele quase não sai. Vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Figuras sonoras: cacofonia. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente. E viva eu cá na terra sempre triste. Luís Camões. Na cacofonia, a junção de duas palavras, as últimas sílabas de uma mais as sílabas iniciais da outra, podem tornar o som diferente e criar um novo significado. Ela é percebida ao falar, como o som fazendo parecer algo diferente do que realmente foi dito. Nos versos acima, a cacofonia acontece logo no início. Alma minha. Veja alguns exemplos de cacofonia que podem produzir até mesmo sem perceber no dia a dia. Eu beijei a boca dela, cadela. A prova valia 5 pontos, um para cada acerto, por cada. Ela tinha uma saia longa, latinha. Vou te dar uma mão nessa tarefa, mamão. Onomatopeia, passa tempo, tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, e vai-te embora. O relógio, Vinícius de Moraes. A onomatopeia é um recurso utilizado com o objetivo de reproduzir um barulho, som ou ruído. É muito usada em histórias. No trecho do poema acima, a onomatopeia tic-tac se refere ao barulho que o relógio faz. A literação: lá vem o pato pataqui patacular. Lá vem o pato para ver o que há. O pato, Vinícius de Moraes. A literação é quando se faz a repetição do som de uma consoante na mesma frase. É usada para dar ênfase ao texto e para criar trava-línguas. Ela tem a sonoridade como base, o que ajuda a ditar o ritmo. Exemplos bem conhecidos de aliteração: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A assonância parecida com a aliteração, mas ocorre quando existe a repetição da vogal tônica ou de sílabas com a mesma consoante e vogais distintas, como no exemplo a seguir, em que há a repetição das mesmas consoantes com vogais diferentes. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de modos e dá medo. Moda de menina, Cecília Meirelles. Paronomásia: enquanto é tão cedo, enquanto for um berço meu, enquanto for um terço seu, serás vinda, bem-vinda, serás viva, bem viva em mim. Consiste no uso de palavras iguais ou com sons semelhantes, mas que têm sentidos diferentes. Um exemplo de como é utilizado no cotidiano é o velho provérbio: quem casa, quer casa, no qual a mesma palavra diz respeito ao casamento e à moradia. É isto, em breve venho com mais vídeos aqui deste concurso da Prefeitura de Diadema. Muito obrigado, até a próxima, valeu!